de assinar um contrato que hoje vale bilhões de dólares e simplesmente dizer não. Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que a Adidas fez com Michael Jordan. E para entender o tamanho desse erro estratégico, o maior erro da história do marketing esportivo, a gente precisa voltar no tempo. Estamos em 1984. O mundo era outro. Naquele momento, o Michael Jordan não era a lenda, o GOAT, o dono dos 6 anéis da NBA. Ele era apenas um garoto de Wilmington, um novato saindo da Universidade da Carolina do Norte, cheio de potencial, sim, mas ainda uma promessa não testada no profissional. E aqui está o que muita gente esquece sobre esse assunto. Que quem dominava o basquete naquela época não era a Nike, era a Adidas. Eles eram padrão ouro. Enquanto a Converse patrocinava os grandes astros como Magic Johnson e Larry Bird, a Adidas era a marca que os jovens desejavam, inclusive o próprio Jordan. Ele era fã declarado da marca das três listas. Ele queria de todo o coração fechar com eles. A faca e o queijo estavam na mão da Adidas, mas eles não conseguiram cortar. Mas por que uma potência como a Adidas cometeu um erro tão primário? Foram três pilares de falha. Primeiro, a falta de visão a longo prazo. A diretoria da Adidas na Alemanha estava presa a um pensamento antigo. Eles preferiam jogadores mais altos, pivôs, porque achavam que o público não se identificaria com o alarmador. Eles viram o Jordan apenas como mais um jogador talentoso e não como um fenômeno que mudaria a cultura do esporte. E segundo, a empresa passava por uma desorganização interna severa. Após a morte do fundador Raj Dassler, a liderança estava fragmentada. Tomaram uma decisão ousada e, cara, era quase impossível naquele clima de burocracia. E terceiro, e talvez o mais crucial, a proposta deles foi extremamente conservadora, beirando o desleixo. A Adidas ofereceu um contrato comum. Eles não ofereceram uma linha exclusiva, não prometeram um marketing agressivo, nem sequer cogitaram a Jordan uma identidade própria dentro da empresa. Eles jogaram seguro, tratando o maior atleta de todos os tempos como um funcionário de linha de produção. Eles ignoraram o fato que Jordan não queria apenas um patrocínio, ele queria uma parceria. A Nike, que na época era pequena, quase irrelevante no basquete e focada em corrida, decidiu ir para tudo ou nada. Eles não apenas igualaram a oferta, eles mudaram o jogo. Eles ofereceram um contrato milionário e, o passo mais genial, criaram o Air Jordan. Não era só um tênis para jogar basquete, era uma extensão da personalidade de Michael. Era um símbolo cultural. O resultado foi imediato e avassalador. A projeção de vendas para o primeiro ano era de 3 milhões de dólares. Eles faturaram mais de 100 milhões só nos primeiros 12 meses. Hoje, a marca Jordan fatura bilhões anualmente e sustenta boa parte do império da Nike, enquanto a Adidas levou décadas para tentar recuperar o terreno perdido nas quadras. A grande lição aqui, e o que a gente precisa levar para os negócios e para a vida, é que grandes oportunidades raramente parecem óbvias ou seguras no começo. A Adidas escolheu a zona de conforto. A Nike apostou no potencial extraordinário. No final das contas, o maior risco de todos foi justamente não correr nenhum risco nenhum. E essa decisão não mudou só a conta bancária de alguns executivos, ela mudou a história do esporte para sempre.